Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig e esse é o nosso programa Café das 10, aqueles minutinhos que nós tiramos para conversar sobre recursos humanos e com profissionais da área. Hoje eu tenho uma convidada super especial, Júlia Piccolomini, e nós vamos conversar sobre o tema A inclusão da diversidade permanece exclusiva. Dona Júlia, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo espaço, Eduardo. É um maior prazer estar aqui e a gente falar de um tema tão emergencial que eu trago aí como proposta de vida. Maior prazer, maior honra. Obrigada pelo espaço. Justamente sobre isso, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, conta um pouquinho para quem está nos vendo, um pouquinho dos seus projetos paralelos que eu sei, que eu sou super fã, acho super válido as pessoas conhecerem. Para quem está nos vendo, depois eu vou colocar tudo aqui no link, vou colocar no vídeo, para que você consiga, se você que está nos vendo entender que faz sentido, para que você tenha um fácil acesso à Júlia. Vamos lá, Júlia, conta um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Eu sou a Júlia Piccolomini, tenho 31 anos. Eu trago algumas interseccionalidades no meu lugar de fala, né? Eu sou mulher, sou bissexual, ubandista, eu sou casada com um homem trans. Eu tenho uma deficiência física chamada distrofia muscular de cinturas, é uma deficiência neuromuscular, onde eu tenho menos força do que pessoas que não têm deficiência, e é progressiva. Então, com o passar do tempo, eu vou perdendo minha potência muscular, né? Hoje eu já tenho algumas dificuldades de, por exemplo, eu não consigo levantar sozinha dessa cadeira, não consigo levantar os meus braços, eu não tenho força para isso. O tratamento é manter a qualidade de vida para eu não perder a força que me resta com uma velocidade muito maior. Então, um pouquinho sobre a minha deficiência. Na minha vida profissional, eu sou formada inicialmente em artes cênicas, que não tem nada a ver com o mundo corporativo, entre aspas, porque muito dessa base me desenvolveu para o improviso, para trabalho em equipe, para empatia, para resiliência e outros milhares de skills que fazem hoje eu ser a profissional que eu sou, como também a minha deficiência e todos os recortes que eu já trouxe. Mas aí o que aconteceu? Eu descobri a minha deficiência nesse meio do caminho, porque, como eu disse, ela é progressiva, então, apesar dela ser genética, eu só tive o conhecimento com os meus 20 anos, e aí eu falei, poxa, o instrumento do trabalho de ator é o corpo. Na minha deficiência, quanto mais exercício eu faço, mais fraca eu fico. Falei, se eu continuar com essa carreira, as coisas não vão dar muito certo para a minha qualidade de vida, né? Para a minha funcionalidade. Então, eu comecei a desenvolver dinâmica teatral para o ambiente corporativo, e foi aí que eu entrei no mundo corporativo, graças à cota. Se não fosse a cota, eu trago isso com maior orgulho, porque é claro que depois de eu consolidar minha carreira, porque tem muito viés da cota que a gente acaba querendo esconder algumas coisas, mas hoje eu entendo a importância dessa ação afirmativa para eu ter conseguido o meu espaço e as oportunidades necessárias para eu desenvolver a minha carreira. Minha carreira foi toda desenvolvida como business partner, né? Eu já iniciei ela no RH já com esse perfil especialista de RH, né, parceiro do negócio, parceiro da liderança, desafiando todos os pontos people para tomada de decisão. Comecei minha carreira em Big Four, foi onde eu tive minha primeira oportunidade em RH, que foi na Ernst Young, e aí eu aprofundei a minha carreira. Lá na UI eu trabalhei 6 anos, e nesses 6 anos eu fui promovida de auxiliar, assistente para analista júnior para pleno para sênior, sempre como especialista. E há 2 anos eu estou no escritório de advocacia, que eu tenho o maior orgulho também de trazer, que é o Trent Ross Watanabe, que traz ações muito boas dentro de diversidade e inclusão, tem muito espaço para a gente construir muitas coisas, e lá eu faço um desenvolvimento mais generalista. Então, além de eu atuar como business partner, eu acabo entrando nas frentes estratégicas de experiência do profissional. Então, todo atrelado à gestão de desempenho, a onboarding, offboarding, engajamento, pesquisa de clima, diversidade e inclusão, responsabilidade corporativa, eu atuo nessas frentes para garantir
que a individualidade das nossas pessoas estejam cuidadas, né? Além de trabalhar no Trent Ross enquanto EAH, esse último ano de Covid foi um ano que abriu muitas portas, né? Que a gente falando muito sobre esse novo normal e essa inquietação do novo normal para quem, e a minha jornada reduzida. E aí foi um momento que eu comecei a assumir outros projetos diante desse incômodo, dessa raiva, dessa emergencialidade, desses grupos sociais, né, que somos nós. E aí eu entrei no canal, na página do Instagram do PCD Vale. Para quem não conhece, sigam a gente fala muito da realidade PCD, que é o que eu considero o grupo mais precário aí dentro dos recortes, porque o capacitismo, que é o preconceito direcionado para esse recorte, ele está muito aquém, né? A gente ainda está muito para trás, a gente ainda não vê pessoas com deficiência como pessoas na frente, a gente já vê a ausência antes disso. Então, isso estava gritando na minha garganta, então entrei junto com o PCD Vale e a gente fala bastante sobre a realidade PCD, dando visibilidade para isso, para nós pessoas, para nossa capacidade, para nossa funcionalidade, dentro da interseccionalidade LGBTQI+. Então, tem muitas coisas que se cruzam nessa interseccionalidade e a gente sempre fala com lip syncs, dublagens, brincando e trazendo vários outros pontos que não é nesse lugar capacitista que a gente conhece a realidade PCD. Então, nos sigam para a gente trazer normatividade, né, para a realidade das pessoas. Então, maior prazer fazer parte desse coletivo. E, além disso, eu abri, né, eu tenho uma sociedade de uma empresa de marketing digital, né, uma produtora, uma agência de humanizado, né? A ideia o centro, o nosso propósito, mais do que estratégia. Então, são pessoas que estão dentro desses grupos de afinidade, né, de maior vulnerabilidade social. A gente criou essa empresa e está crescendo mais rápido do que a gente imaginava, e tudo dentro desse propósito de que todos merecemos oportunidades equitárias e a diversidade de cada um, somando para a gente ter um produto com maior qualidade e maior inovação, né? Dentro desse mercado que é tão exclusivo, tão sem representatividade, a nossa luta para trazer representatividade nas nossas soluções. Eu acho que é um pouquinho de mim, falei demais já, né? Imagina, Júlia, obrigado por você ter compartilhado. Quando a gente foi conversando sobre esse nosso programa, eu quis trazer você justamente para isso, para você contar todas as opções, as oportunidades que são possíveis. Eu acho que ninguém melhor, pelo menos que eu conheça, ninguém melhor do que você para conversar sobre isso, né? Sobre diversidades, oportunidades. Realmente é uma conversa inclusiva que eu não conheço ninguém mais capacitada, tanto em termos técnicos quanto em termos tácitos, experienciais, né? Então, obrigado por você ter compartilhado. Como eu te falei, vai estar tudo aqui embaixo para quem quiser acessar, te achar. Eu recomendo para você que está nos assistindo. Mas vamos lá, dona Júlia. Antes da gente falar sobre a efetividade das políticas de diversidade e inclusão, eu sempre gosto de definir, de criar um conceito e aí, a partir dele, a gente desenvolve os nossos raciocínios. O que é diversidade e inclusão para você? Bom, no simples, no âmbito simples, diversidade é a gente ter diferentes vivências, diferentes olhares, sejam eles dos marcadores sociais, quando a gente fala, né, nesses grupos de maior vulnerabilidade, pessoas com deficiência, os grupos étnicos, né, com maior emergencialidade para as questões dos negros, dos indígenas, o LGBTQI+, que eu também trago muito o olhar para as pessoas transgêneros, que têm tanta dificuldade de inserção, tanto no mercado, na vida, enfim, nas possibilidades que a gente tem enquanto sociedade. Além desses marcadores, a gente também tem outras questões, né?
como também muitas pautas que estão vindo aqui forte nesse último ano, a questão de saúde mental, né? Os índices de depressão, os índices de suicídio cada vez aumentando, cada vez nos assustando cada vez mais, e as questões também de sustentabilidade social, de sustentabilidade ecológica, né? de clima, de ecossistema. Então, quando a gente fala de diversidade, são pessoas que trazem diferentes vivências, de diferentes ciclos sociais, que têm diferentes experiências para somar dentro da nossa empresa. Porque se a gente tem cabeças iguais pensando em solução, as nossas soluções vão ser sempre as mesmas, né? E a nossa sociedade foi construída há muito tempo em cima disso, né? A nossa estrutura, ela traz isso. Tanto o padrão do que se deve ser como certo, né? Que isso foi ditado desde o nosso período colonizado, né? Do homem branco, hétero, cis, uma sociedade patriarcal, em que esse recorte foi definido como recorte padrão, o certo, todos os outros passaram a ser errado. E aí, esse recorte, lembrando sempre do patriarcado, do homem, aquele padrão do homem forte, o que não pode chorar, o macho alfa, né? Esse rótulo, que nesse grupo também temos o rótulo, porque o machismo ele é ruim, inclusive para os homens héteros brancos cis também, porque se espera esse tipo de postura, traz esse estigma, esse recorte. E aí, a partir desse ponto, todo o resto foi definido como menor, como inferior, como feio, né? O belo criou o feio, né? Para se ter uma vantagem. E tudo pela insegurança, e aí no meu ponto de vista, tá? Quando a gente é inseguro, quando a gente tem receio do próximo, a gente passa a diminuir ele para se sentir melhor. E a nossa estrutura foi toda pensada para esse recorte, né? Então, quando a gente fala de diversidade, de incluir todos os tipos de pessoas, é muito simples na teoria, porque se fala, tá bom, é só eu contratar pessoas variadas, por exemplo, no nosso mercado de trabalho, que é a nossa pauta, hoje eu falando enquanto RH. Mas na prática não é tão simples assim, porque a gente tem muita retaliação histórica para cuidar. A gente tem muita falha e colocou esses recortes ou essas doenças mentais ou determinados estilos de vida como inferiores. E aí eles ficaram marginalizados durante muito tempo. E aí, dentro da nossa estrutura, quando a gente fala de oportunidades de emprego, onde a gente se baseia em skills técnicos, não é todo mundo que, desde base, tem a oportunidade de se desenvolver nesses skills. Então, quando a gente fala de diversidade, não tem como a gente não falar de inclusão, porque a gente só olhar para atrair pessoas diferentes não é tão simples assim. A gente precisa pensar em ações afirmativas onde a gente cuide, onde a gente se responsabilize por essas falhas históricas, pare de ser conivente a esse ciclo vicioso de uma estrutura errada que continua priorizando as mesmas coisas, mas que trouxeram até hoje soluções iguais e uma sociedade não tão saudável, né? O caminho que a gente está indo, ele não está tão legal assim. Então, a ideia da inclusão é a gente pensar em ações afirmativas, a gente entender as diferentes dores, a gente se entender enquanto pessoas opressoras, porque o fato de eu ser oprimida não me impede de ser opressora. Eu tenho um recorte que sofre muito preconceito no Brasil, que são os negros. Eu não sou negra, né? Obviamente. Então, muitas vezes, eu sou opressora, só de eu estar aqui com o meu espaço ser branca, eu já estou tirando espaço de muitas pessoas negras que não tiveram a oportunidade que eu tive só por eu ser branca. Porque a minha árvore, o meu passado, permitiu que eu tivesse num recorte, num marcador, diferente que essas pessoas que historicamente nunca tiveram chance. Então, o papel da inclusão é a gente ter a consciência de que somos preconceituosos, ter a consciência de que temos uma sociedade que somos responsáveis por ela, não olhando só para mim, só para a minha realidade, é sair da minha bolha e começar a ter empatia, sentindo as outras dores
para a gente ter uma sociedade mais justa, em equidade, que é diferente de igualdade, né? Igualdade é a gente pensar em ações iguais, mas que não alcançam todo mundo, porque o ponto de partida é diferente. Equidade, a gente considera os pontos de partida e desenvolve ações afirmativas para a gente conseguir cobrir todas as necessidades para todo mundo ter oportunidade para desenvolver todo o seu potencial. Perfeito. E é um processo, né? Para quem não conhece todo esse conceito e se interessa, eu acho que é importante a gente dizer que é um processo, também é um processo de aprendizagem, é um processo de descoberta, né? Quem não está incluso nesses recortes como eu, é um novo aprendizado, é uma nova maneira de você enxergar o mundo, né? Eu vou até compartilhar aqui com quem está nos vendo uma das nossas várias conversas, eu e a Júlia. Ela foi a primeira pessoa que falou: pô, Edu, você precisa colocar legenda nos seus vídeos. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque tem uma série de pessoas que, enfim, são surdas ou que não conseguem ouvir direito, e aí a legenda ela inclui essas pessoas, ou seja, uma coisa simples que eu nunca tinha parado para pensar. É claro, você vai dizer: pô, Edu, ela te disse isso e nesse vídeo possivelmente não vai ter legenda. Calma, não é tão simples assim, mas eu prometo que até o final do ano, talvez antes disso, todos os nossos vídeos terão legenda. Mas eu acho importante falar isso para a gente entender o quanto é simples e o quanto, ao mesmo tempo, quem não está nesses recortes não percebe o quanto pode ajudar, né? Exato, e essa questão da atitude, né? Eu acho que ninguém tem culpa de nascer em determinado Sim. patamar do privilégio, entendeu? A ideia não é que a gente se sinta culpado, sou branca, tenho culpa. Não, não é isso, mas é importante a gente ter essa consciência, ou até ter culpa, porque eu, pessoalmente, eu sinto culpa, mas o que fazer com esse privilégio? Então, a partir do momento que eu tenho acesso à informação, que eu tenho acesso ao conhecimento, com quem que eu vou me comunicar? Quem são as pessoas que eu quero aproximar de mim? Quais são as realidades que eu não conheço para tirar o meu vício de solução que só está dentro do meu recorte? Então, é sobre isso, é a gente ter a consciência e com o meu privilégio, a partir desse lugar, eu ter a consciência e fazer diferente para quebrar esse ciclo. Que é isso, não é tão simples. É legenda, mas o que eu vou precisar mudar no meu processo? Vai precisar mudar. Não vai ser de hoje para amanhã, mas já está no radar. Que não teria entrado se você não tivesse desculpa, se não tivesse... se não tivesse aberto a sua bolha, aberto o seu lugar de conforto, porque é um lugar muito bom, esse do privilégio, né? Não vou dizer que é fácil, porque você sabe as suas lutas, a gente sabe que não é tão simples assim, mas de você sair para se incomodar pela dor do outro. Não é tão simples assim, porque é conveniente eu continuar onde eu estou. Por que eu vou me doer pela dor dos outros se eu já sinto as minhas dores? Mas é aí que está a chave da mágica, porque a partir do momento que eu sou empático, que eu começo a me entender enquanto sociedade, que eu começo a entender que as minhas ações refletem no todo, eu começo a trazer a responsabilidade de eu querer ser a diferença que eu quero para o mundo. Sabe, você começa a ser essa diferença. E aí a gente desenvolve um lugar muito melhor, e aí a gente vai descobrir que a tão sonhada felicidade que está no amanhã, naquela busca do que nos vendem, do consumo, do capitalismo, que é a grande viagem de férias, todas aquelas coisas que a gente fala, pô, nossa, quando chegar as férias eu vou ser feliz, você vai passar a entender que a felicidade está no dia a dia, porque você é mais do que você. Mais do que religião, tem várias crenças aí minhas, mas tem um termo africano que ele fala Ubuntu, do Ubuntu, e ele fala exatamente, não tem tradução para essa palavra no Brasil, mas é basicamente a gente ser confiante o suficiente e entender que a gente não consegue ser feliz
e está em plenitude, paz, sabendo que outras pessoas estão sendo assassinadas, estão sendo oprimidas, estão sendo excluídas, estão sendo aterrorizadas daqui para fora. E aí a gente precisa entender que a gente é mais do que isso, que somos nós. A nossa existência ela só faz sentido a partir do nosso encontro. Porque senão a minha existência sou eu. A pandemia trouxe isso. Né? A exclusão social ela mostrou isso. O que sou eu na vida? Eu sozinha na minha casa. As coisas só fazem sentido quando a gente é o encontro. Então, se o outro é tão importante para a minha existência, como que eu vou ser feliz sabendo que o outro está sofrendo com questões que eu posso melhorar? Então, é mais ou menos sobre isso. Não é para doer, ficar triste, né? Não, é pegar isso e transformar em flores, em transformar em oportunidades. É mais ou menos esse o caminho. Exatamente. Júlia, de um tempo para cá, eu tenho a impressão que o tema diversidade e inclusão ele está em voga, ele é uma modinha. Você tem essa mesma visão? Você tem essa impressão ou não? Qual é a tua percepção sobre isso? Eu tenho, mas como eu posso dizer, é uma modinha benéfica, tá? Sim. Porque eu acho que a gente primeiro precisa entender que diversidade e inclusão ela é extremamente lucrativa, tá? Por isso que as empresas estão trazendo tanto diversidade e inclusão. O posicionamento das empresas em relação à inclusão, ela está sendo primordial para a sustentabilidade das empresas hoje, tanto quanto, na minha opinião, a inovação tecnológica foi ontem, né? Quem não olhou para a inovação tecnológica ficou para trás, enquanto tendência. Hoje já não é mais opção. Ou você está na internet, ou você está fora. Não tem jeito. E a diversidade e inclusão também está nesse caminho. Por quê? Até pelo avanço tecnológico, as pessoas estão mais conectadas, né? As pessoas que eram consideradas grupos de minoria, e aí a gente coloca entre aspas. Por quê? Porque é minoria de oportunidade social e econômica, por uma questão política, é minoria por estar vulnerável pelos lugares que essas pessoas ocupam. Mas em questão de headcount, em questão de número, se a gente somar a interseccionalidade dessas pessoas, então desses grupos de vulnerabilidade, se a gente for considerar mulheres negras, mulher PCD, homem negro, se a gente for somar, a gente está falando, e é uma pesquisa da Ernst Young, que não está tão atualizada assim, mas a gente soma 70% da população do mundo. 70% da população do mundo que está cada vez mais consciente de que não é minoria, porque a representatividade, a internet está aí para isso, os algoritmos nos aproximam daquilo que a gente tem enquanto representatividade, não é à toa que os grupos, esses coletivos dentro desses recortes estão tão famosos, porque há o público, a audiência. E essas pessoas conectadas estão apoderadas, no sentido de, poxa, não é porque eu não sou padrão que eu sou errada. Porque se eu existo, é natural. O resto é construção social. Né? Quem trouxe o que é errado, o que não pode, é construção social. Se eu existo, é porque existe, porque é natural, eu não estou inventando, eu não quero ser bissexual. Eu sou, da mesma forma que você não escolheu ser heterossexual. Tá além de nós a atração física, como qualquer outra coisa dos outros recortes, né? Então, quer dizer, tá além da nossa escolha. E se é natural, a gente está se apoderando nos nossos tipos de beleza, nas nossas existências. A gente está tornando vivo a nossa vivência, né? Normalizando formas diferentes de ser. Então, estamos mais apoderados, estamos mais conscientes do valor da nossa audiência, consciente do valor do nosso dinheiro, consciente do valor do nosso voto. E a gente sabe que somos nós que direcionamos todo o resto. Então, é moda, por quê? Porque as empresas que não olharem para isso estão excluindo 70% da população, que é o seu cliente, que é o seu patrocinador, que é o seu investidor, que é o seu profissional que vai atuar com você dentro da sua empresa. Não é inteligente.
Então, as empresas precisam olhar para isso, porque se elas não olharem, elas vão perder um público gigantesco. Além disso, só no Brasil já tem pesquisas que mostram que empresas, da Accenture, essa pesquisa, que o público brasileiro ele está disposto a pagar 5% a mais num produto se a empresa que o faz estiver olhando para a diversidade e inclusão. Ou seja, só pelo propósito, o brasileiro está disposto a pagar 5% a mais. Estamos mais conscientes. Né? Toda essa luta do passado, que a gente não pode descredenciar, porque se a gente está aqui hoje, foi a cada passo de formiguinha dos nossos ancestrais que sofreram tanto para a gente conseguir esse espaço, mostra que a sociedade já está evoluindo no pensamento. As pessoas estão mais conscientes e as novas gerações estão chegando para deixar a gente lá para trás, tá? Porque eles estão muito mais conscientes. Então, é modinha sim, porque é lucrativo, tá? Além da gente falar de cliente. Eu me mutei, né? Eu me calei aqui. Então, vamos lá. Então, além de ser lucrativo na questão, pensando em lucro e pensando em posicionamento de marca, as empresas que trabalham com diversidade e inclusão, olhando para dentro, são empresas muito mais produtivas, muito mais engajadas, profissionais que se sentem livres para serem quem são, que não precisam sustentar máscaras, eles estão muito mais abertos para produzir, porque você não precisa gastar tempo sustentando uma coisa que não se é. Você simplesmente vai ser potencializado exatamente pelo seu diferencial, vai ser valorizado por isso e você vai ser grato a isso, entendeu? Você vai refletir em engajamento. E aí, pessoas engajadas são pessoas produtivas. E, além disso, diferentes olhares, eu já falei isso no começo, cabeças iguais trazem soluções iguais. Cabeças diferentes são revisões diferentes que trazem muito mais qualidade para o nosso produto e, além disso, gera inovação, porque o meu pensamento A em conflito com o seu pensamento B, mas em conflito respeitoso, onde a gente tem uma escuta ativa, a gente desenvolve o C, porque a gente não vai anular nem o meu e nem o seu. A gente vai, a partir dos nossos olhares, trazer um casamento e desenvolver um produto C, ou seja, também traz inovação. Então, é modinha sim, porque é extremamente lucrativo para as empresas, e só tende a crescer, porque eu não vejo, ainda mais as pessoas que saem da bolha, as empresas que já saíram, não tem como você voltar. Se você já se incomodou com o tema, não tem como você voltar e falar, pronto, já fiz a minha ação do dia, agora eu estou em paz. Não, você vai querer mais. Então, vai crescer. E aí é onde a gente entra no ônus e no bônus da modinha, porque o bônus são as empresas enquanto aceleradores da mudança social, que, poxa, se a gente for esperar da educação, a gente sabe que a gente vai demorar muito, porque tudo isso ainda gira em torno das mesmas cabeças, do mesmo poder, da mesma política. Não vai mudar tão rápido. Agora, o privado entrar com essa consciência é um baita de um acelerador para a nossa realidade, para a mudança, para a inclusão. E aí, o ônus disso é que algumas empresas veem a onda, surfam na onda e acabam desenvolvendo ações para estar dentro desse posicionamento e ficando mais no âmbito do marketing e esquecendo o propósito real disso. Mas, ainda como ônus, eu acho positivo, porque sabendo, consciente ou não, está indo para o lado da inclusão e, no final, é isso que interessa, sabe? Excelente. Na tua opinião, Julia, por que as práticas de diversidade e inclusão elas precisam melhorar? O que precisa ser feito para o discurso e prática caminharem juntos? E a gente entra na polêmica, né, da conversa, né? É muito marketing e pouca ação, né? É mais ou menos isso. E aí eu acho importante colocar que é um pensamento muito pessoal, desassociado das minhas instituições. Eu estou falando aqui por mim, sabe? Eu acho importante eu colocar. É claro que os lugares que eu trabalho me formam como pessoa, então tá aqui indiretamente, mas muito pessoalmente, a nossa estrutura,
ela é muito individualista, né? A nossa estrutura de empresas, né? Programas de avaliação de performance, a competitividade por bônus, os ambientes corporativos, falta muita colaboração, porque ele desenvolve muita insegurança das nossas pessoas. As nossas pessoas, elas são muito inseguras, e aí acabam se apoiando no medíocre, não no medíocre como pejorativo, no mediano mesmo, tá? Para fazer o compliance, sabe? E porque não vai sair muita coisa boa da insegurança, sabe? Mas é isso que as nossas instituições continuam fazendo, e as nossas pessoas, elas continuam individualistas, competitivas, olhando para o seu, olhando para onde eu vou tirar vantagem, como que eu vou tirar vantagem dessa situação, e esquecendo o propósito, sabe? E aí as empresas, elas são um reflexo da nossa sociedade. A inclusão, ela só vai acontecer quando a gente fala de estrutura cultural. O que vem antes da estrutura cultural é a nossa atitude individual, tá? Então, o que forma uma cultura? São as nossas pessoas. E se a minha atitude é de continuar olhando só para mim, para onde eu vou ser promovido, para onde tem espaço, para onde... Eu não vou estar aberto para a inclusão, né? A gente vive realidades, e aposto que você, enquanto homem branco, hétero, cis, na sua trajetória profissional, já enfrentou vários dragões para você chegar onde você está enquanto profissional consolidado. Ou seja, se a gente não está pronto para incluir os meus, eu vou estar pronto para incluir os diferentes? Sabe? Eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito em questão. Então, assim, tem as ações afirmativas, onde a gente olha para as dores e pensa nisso, mas a gente ainda tem muita empresa que está nesse posicionamento, porque vem de fora e espera-se isso das pessoas, mas as pessoas individualmente, elas não estão abertas para essa mudança. Tudo isso que eu falei para você, da qualidade, da inovação, ela só vai acontecer se eu, enquanto gestor, estiver interessado na diversidade do outro. Porque hoje as lideranças, elas ainda estão muito apoiadas assim, na teoria é muito legal, falar legal, inclusão tá ótimo, e falar, então vamos contratar alguém? Essa pessoa não tem inglês, não. Inglês eu preciso. Lembrando que só 5% da população brasileira fala inglês, tá? Tem pesquisa aí que mostra isso. Ou seja, se a gente tem uma vaga que pede inglês, a gente está excluindo 95% da população brasileira. Só. E aí fala, não, mas sem inglês não dá, porque ele vai usar quando ele for sênior, que vai ser daqui 3 anos, entendeu? Então, aí as empresas começam a pensar, poxa, então vamos dar esse inglês subsidiado para essas pessoas se desenvolverem, porque a gente tem capacidade nessas pessoas para desenvolver inglês, mas não teve oportunidade. Por que não dar a oportunidade até essa pessoa ter inglês? Então, mas para isso, a gente precisa da atitude desses gestores, de alguém que vire e fale, não, eu quero incluir, eu vou flexibilizar, eu vou estar aberto para essa diferença e eu vou aprender com isso. É muito importante essa acessibilidade atitudinal. É essa palavra que tem. Não adianta eu querer contratar a diversidade e eu não estar aberta para entender qual é essa diversidade, para dialogar com ela. E é isso que a maioria das empresas fazem hoje. Contrata... como eu posso dizer, contrata consultorias para falar como se deve ser feito, as melhores práticas de mercado, implementa programas absurdamente caros, né? E ainda assim em recortes, né? A gente não tem... É difícil hoje a gente ter uma consultoria completa que atenda todos os recortes sociais. Geralmente é uma consultoria especializada ou na questão PCD, ou na questão racial. Geralmente elas trazem isso com mais força, e elas estão agora começando não, porque como a consultoria tem que estar na frente, então já está começando a olhar a interseccionalidade se desenvolvendo no âmbito geral. Mas as empresas acabam contratando esses serviços, colocando uma estrutura, mas as pessoas não preocupadas com isso legitimamente. E aí eu posso até contratar, mas aí eu não incluo.
eu só integro, eu não incluo. E aí eu forço um programa de avaliação de performance, eu forço umas metas onde eu quero que a pessoa se encaixe naquele meu quadrado, do que eu tenho como modelo do que é funcional, do que eu tenho como modelo do que vai funcionar para mim enquanto gestor. A gente já começa as nossas relações direcionando a expectativa para as outras pessoas do que eu espero. Isso não é inclusão. Isso é pegar as pessoas que vão ser convenientes para aquilo que eu espero na minha trajetória. Mas cadê o aprendizado disso? A gente vai continuar rodando na mesma direção, com as mesmas soluções, não vai ser aprendizado e as coisas não vão acontecer. Então, ainda continua exclusivo, por quê? Porque, primeiro, quando a gente fala de inclusão, a gente fala inclusão de todos. Não tem como as dores são diferentes, não tem comparação entre as dores. A gente não está procurando aqui quem é mais vítima ou quem é menos vítima, não é isso. Mas as dores são diferentes. E não adianta eu olhar para um recorte que vai excluir o outro. Tem vários aprendizados em relação a isso. O próprio X, quando a gente coloca na questão do artigo de gênero, né? Quando as pessoas agêneros que não se identificam nem com o artigo A, nem com o, antigamente se colocava o X para incluir as pessoas agêneros. Mas para as pessoas com deficiência visual, os programas, eles não traduzem esse X, porque ele não está no nosso dicionário. E aí a gente entendeu que não é o X, é o E que tem que colocar no lugar do O ou o A, porque o E vai incluir também as pessoas com deficiência visual. Não adianta a gente pensar em acessibilidade só para um grupo e continuar excluindo o outro. Então, esse, para mim, é um macro, assim. E quando é inclusão de todos. Se você está entrando em algum comitê, se informe, sigam diferentes páginas, vejam os diferentes pontos de vista, porque a gente precisa alcançar a maior parte da população e a gente tem muitas questões emergenciais e várias frentes. E o segundo ponto é esse, que é da legitimidade, Eduardo. Não adianta a gente forçar uma cultura, uma ação afirmativa, se as pessoas que estiverem na tomada de decisão, que as pessoas que estiverem nos direcionamentos estratégicos da empresa não estejam genuinamente empáticas com essa questão. Então, a gente ainda está muito para trás porque o trabalho é difícil, é subjetivo, é muita gente envolvida, não é tão simples assim. E me tira uma dúvida, Julia. Imaginando que em algum momento todo esse exercício ele vai se concretizar, o que você imagina que seja a evolução dessas práticas de mercado? Se não me falha a memória, eu gravei um outro programa Café das 10, o Vladimir Alves, sobre quase o mesmo tema, tá? E ele me disse que a evolução seria a concretização disso, né? Seria deixar de ser tendência, entre aspas, modinha, para ser uma prática, para ser um processo. Qual é a tua visão sobre isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acredito nisso, que a evolução é sair das ações de RH, puramente RH, e que as empresas passem a rever toda a sua estrutura, todas as suas soluções, desde processo de serviços gerais, processos de compras, reforma de escritório, todas essas de empresa, todas essas colocar diversidade e inclusão em todas as frentes. Não só em ações de atração, mas é realmente olhar para dentro, ouvir as nossas pessoas, entender quais são as reais dores, para a gente desenvolver soluções para isso, e as soluções, elas são da sustentabilidade da empresa inteira. Então, eu acho que o futuro, ele tende a ser para esse caminho, né? Eu acho que a maioria das empresas hoje que pensam grandes, né, de sustentabilidade, elas estão com diversidade e inclusão na estratégia. Eu acho que a evolução é sair da estratégia e passar a ser propósito, passar a ser natural, né? A gente olhar, não precisar forçar para pensar numa solução, as soluções já virarem processos, já estarem
embutidos em todas as políticas. E eu acho que a evolução, enquanto olhando para os recortes, é exatamente a interseccionalidade. Eu acho que as empresas, elas tendem a sair desses recortes, e não é descredenciando os recortes, tá? Mais uma vez, as dores, elas são extremamente importantes. São as opressões desses recortes que colocam essas pessoas nesses lugares. Então, falar dessas dores individualizadas é extremamente necessário, e ela vai ter que continuar, porque a dor de hoje não vai ser a dor de amanhã. A gente está em mudança constante, então a gente precisa estar sempre se reciclando dessas dores individuais. Mas quando a gente fala dessa estrutura que segrega os recortes e que esses preconceitos, esses vieses que colocam essas pessoas nesses lugares, como a gente está começando a falar dessas dores, esses obstáculos, essa estrutura, ela tende a desfazer. Então, algumas coisas, algumas dores, elas começam a ser solucionadas. E aí, esses recortes, eles passam a não ser tão determinantes assim quando a gente fala de acesso. Então, é importante a gente olhar para essas dores, para a gente ter consciência disso, mas eu acho que o futuro que tende é a gente ir quebrando com todas esses lugares, esses rótulos de olha, eu me afirmo enquanto mulher PCD, eu acho que amanhã vai ser todo mundo fluido nesse sentido, sabe? Porque vai ser a pessoa, vai ser a experiência antes desse recorte. Então, eu acho que a interseccionalidade, ela tende a crescer, a gente falar mais sobre interseccionalidade, os grupos de afinidade trabalharem mais em parceria, em soluções, em acesso, que olhe para mais de um grupo, porque somos interseccionais, não somos só uma coisa. Então, eu acho que a evolução, ela tende para ir para esse caminho. Perfeito, Júlia. Júlia, conta para gente o que são os aliados e qual é a importância dele nas empresas. Você, Eduardo. Sou eu? Você é aliado, total. Eu também sou aliada na questão racial. Então, são pessoas que Sim. elas não estão nesses recortes, mas que estão conscientes do atraso que a gente vive, histórico, né, Sim. social, de todas essas opressões, essas exclusões, do quanto a gente pode melhorar como sociedade, e eu vou começar a lutar por dores que não são minhas, que é louvável, né? Esse espaço, por exemplo, que você está desenvolvendo para eu falar sobre as dores de determinada intersecção de recorte, se não fosse você, a gente não estaria aqui tendo essa conversa. Então, você está estimulando a minha visibilidade, você está estimulando um espaço para dar voz para vivências diferentes das suas. E todos nós podemos ser aliados, né? Então, são as pessoas que não estão nesses recortes, ou em alguns deles, mas que desenvolvem ação para oportunidades equitárias para todos. Então, eu valorizo muito os aliados, porque eles... a gente fala bastante sobre o lugar de fala, né? E aí esse lugar de fala tende a afastar os aliados, porque falar, nossa, se a questão é racial, eu que não sou negra, o lugar de fala é do negro, sem dúvida, as dores é do negro, mas quando a gente fala de sociedade, de solução, de acessibilidade, é responsabilidade de todos nós. Então, assim, a ideia é não a gente se afastar, a ideia é a gente se aproximar. Então, tem lugar de fala para todo mundo, sim, quando a gente fala de acesso, quando a gente fala de solução. E os aliados são essas pessoas que aceleram a mudança, que não precisam estar nesse lugar para sentir dor e que não se sente satisfeito com o seu privilégio e para na conivência do privilégio. É a pessoa que vai se desafiar para ser melhor, em busca de uma sociedade melhor, extremamente determinante para a gente mudar o fluxo, fazer a transformação social que a gente espera enquanto sociedade. Entendi. Sobre isso, o que eu posso dizer eu enxergo toda essa nossa conversa, esse nosso tema, de duas maneiras. Primeiro, é um dever moral das pessoas que não estão nesses recortes. E se por um acaso alguém não entender como um dever moral, é um dever cívico, de cidadão,
né? De fazer o melhor para a civilização. Então, eu não consigo enxergar esse nosso tema, diversidade e inclusão, que é um tema muito amplo e que eu estou aprendendo, talvez eu saiba 5% daquilo que eu tenho que saber, porque é completamente diferente do meu dia a dia. Se você não acha que é um dever moral, pelo menos é um dever seu como cidadão. Né? E lembrando que estamos no Brasil, né? Que é, cara, uma mistura só. Então, assim, eu não consigo conceber como é que a gente chegou numa situação como essa. Eu acho que é um dever nosso de cidadão contribuir para que todo mundo tenha o mesmo direito. Né? Então, é uma luta diária que tem valido a pena, né? Porque foi como você falou, assim, é uma construção e é uma construção de mundo. Né? Tanta gente fica se perguntando onde é que está a felicidade, o propósito. Eu acho que essa é uma boa luta para se lutar. Aliado. É exatamente sobre isso. É isso. Dona Júlia, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei, que você quer compartilhar com a gente? Essa é uma conversa super interessante. Enfim, estou deixando aí alguns minutos para você falar alguma coisa que eventualmente não estava na pauta ou o que você queira deixar para a gente. Eu queria dizer que não é um assunto simples, tá? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de pessoas são subjetivas. Eu costumo brincar que se a gente olhar para a utopia da inclusão, diante desse ponto que a gente está hoje, a gente mais se desmotiva do que motiva, porque está muito longe ainda, está muito distante ainda. Mas o meu pedido é que vocês não se assustem, né? E que não se afastem, porque dá trabalho, tá? Não é tão simples assim, a gente precisa estar aberto, mas é simples no quesito de que é humano, entendeu? Antes de você rotular esses grupos, esteja aberto sem expectativa, para entender as possibilidades, para entender a capacidade, e não aquilo que a pessoa não tem, não aquilo que a pessoa não pode, não aquele carimbo da melhor faculdade. Não, a gente tem milhares de outros skills que pode ser a solução para a sua empresa. A tendência do futuro aí é resiliência, a tendência do futuro é colaboração, é empatia, e essas pessoas, elas só de sobreviverem, elas já trazem isso, uma carga enorme na bagagem, sabe? Então estejam abertos, não pensem no impossível, pense sempre no próximo passo e se desafiando, como que eu posso ser mais acessível, como que eu posso ser mais inclusivo. E agradecer, Edu, assim, eu acho que porque são essas reflexões que fazem a gente sair do nosso lugar, sabe? E agradecer por esse espaço, por essa visibilidade. Então, eu acho que aliados são heróis e, por favor, estejam com a gente precisa de vocês para acelerar essa mudança, para um mundo mais justo para todo mundo, porque todas essas pessoas merecem, sabe? Merecem a oportunidade, todas as pessoas têm o lado bom, são as pessoas certas nos lugares certos, e desenvolva o seu RH para esse caminho, RH, busquem informações sobre isso, sigam essas páginas, tragam essas realidades para o dia a dia, para a gente cada vez estar mais capacitado para o diferente, porque o diferente é riqueza. Então, acho que é isso, é agradecer mesmo e vamos junto. Qualquer coisa que vocês precisarem, o Eduardo vai colocar os canais aí, as páginas, e eu estou totalmente à disposição para quem quiser bater um papo, para quem quiser construir alguma coisa, a gente vai junto. Maior prazer. Não preciso nem te dizer que tanto as portas quanto os nossos microfones estarão sempre abertos para você. E para quem quiser falar sobre diversidade e inclusão, eu acho que, bom, já que eu sou um recém-conhecido aliado, contem comigo, porque vocês precisarem, mais do que tendência, como eu falei, mais do que uma tendência e uma estratégia organizacional, é uma questão de moral e de civilidade. Então, é uma questão de a gente fazer a nossa sociedade uma sociedade melhor. Então,
contem comigo. Quero te agradecer pelo seu tempo, agradecer por você, pelo privilégio de você ter compartilhado conosco tantas coisas interessantes. E, bom, é isso. As portas estarão sempre abertas para você. Todos os dados da Júlia estarão tudo aqui embaixo, tanto no link quanto no nosso card. E é isso. Esse foi mais um Puta Café das 10. Até o próximo, que vai ser muito bom também. Obrigado.